O Pacto Político e Social da Constituição de 1988 está sob um ataque de exceção. É um ataque contra a política, contra os partidos, especialmente do campo da esquerda. É um ataque contra os movimentos sociais. Este ataque representa a maior ofensiva organizada pelas forças políticas de direita e pelo oligopólio da mídia conservadora desde 1968. A luta contra a corrupção, que deveria atingir de forma indistinta e igual quem viola a legalidade e desmoraliza a política e o Estado, está sendo instrumentalizada por setores conservadores e foi colocada a serviço de um projeto autoritário de restauração de uma democracia restrita e de redução das funções públicas do Estado. A parte da direita não hesita em clamar pela intervenção militar, como se o Brasil fosse uma república bananeira e as nossas forças armadas fossem feitoras dos interesses do capital financeiro. Promovem a contra-reforma política para manter o financiamento empresarial de campanhas eleitorais e partidos políticos e buscam terceirizar o Banco Central, pretendendo a sua, abre aspas, independência, fecha aspas, em relação ao Estado e a sua submissão total à especulação globalizada. Agendam e organizam ataques às conquistas das mulheres, negros e homossexuais. Incitam o ativismo judicial seletivo, antidemocrático, para desestabilizar o pacto político de 1988. A direita e o grande empresariado promovem agora uma reforma penosa aos trabalhadores para universalizar a terceirização, com um ataque severo às conquistas laborais do século passado. Aprovada, esse nefasto projeto da terceirização terá como efeito mais grave a maior precarização das relações do trabalho e a redução de salários. No Brasil, a luta pela democratização da política assume hoje duas formas principais. Primeiro, a luta contra o financiamento empresarial de campanhas eleitorais e dos partidos políticos. Segundo, a luta contra o controle plutocrático dos meios de comunicação, que são objeto de concessão pública e sequer respeitam as regras constitucionais do seu uso. Contra a decadência do sistema político, as esquerdas e as forças comprometidas com a democracia e com o avanço social precisam se unir em torno da reforma política e pela democratização dos meios de comunicação. Unir-se pela verdadeira liberdade de imprensa, que implica no direito à livre circulação da opinião, normalmente censurada pelos oligopólios, e pela transparência e democratização das concessões para rádios e TVs que hoje são feitas no subsolo da política nacional. As duas reformas são fundamentais para controlar o papel que o dinheiro exerce como agente corruptor da democracia. No que concerne à reforma política, o principal mecanismo de democratização de campanhas eleitorais e prevenção contra a corrupção é o bloqueio do financiamento empresarial de campanhas e partidos políticos. No que tange à reforma dos meios de comunicações, para limitar o poder do dinheiro, é necessário limitar o controle em uma mesma área de concessão pública de órgãos de comunicações originários de uma mesma propriedade. O controle de grupos milionários e de políticos sem escrúpulos sobre meios de comunicação confere vantagens políticas que pervertem a cláusula democrática e deformam as eleições. A agenda dessa reforma nos unifica imediatamente no seguinte: proibição imediata do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais por empresas. Esta é a primeira e maior de todas as reformas. Apesar da crise global, os defensores do projeto neoliberal não desanimam na defesa dessa utopia direitista e dos interesses que ela atende. Seu ataque quer atingir o que diferenciou no mundo o desenvolvimento brasileiro na última década: a expansão de salários e direitos sociais, a formação de um mercado interno ampliado pelo aumento do consumo popular,
a recuperação de alguma capacidade de planejamento estatal, a rejeição do projeto de integração subordinada à globalização neoliberal. A direita emparedou o governo da presidente Dilma Rousseff em função da dominação que o dinheiro exerce na formação da opinião por meio dos oligopólios da mídia, aproveitando os erros cometidos na formação dos preços públicos, na manutenção de alguns subsídios, combinados com a elevação das taxas de juros e a retração do investimento público. Todo ajuste ortodoxo de corte neoliberal se assenta em dois pilares: juros elevados e restrições orçamentárias para investimentos em infraestrutura e para programa de combate às desigualdades sociais e regionais. O ajuste, como proposto no Brasil, não toca nas desigualdades de patrimônio e renda, penaliza principalmente os trabalhadores e camadas sociais vulneráveis, fragiliza as forças progressistas diante do avanço das forças conservadoras. O nosso ajuste, senhor presidente, deve ser outro. Deve garantir o crescimento com ampliação dos investimentos para combater desigualdades sociais, regionais e gargalos produtivos. Deve potencializar um projeto de nação democrática e justa. A democratização da estrutura tributária brasileira é essencial para que o desenvolvimento soberano e inclusivo receba as contribuições que podem contribuir mais. Que receba as contribuições daqueles mais ricos que podem contribuir mais em nosso país. Nesse sentido, senhor presidente, o imposto de renda deve ser reduzido para trabalhadores e camadas médias, mas majorado progressivamente para grandes salários e lucros distribuídos. A tributação da riqueza acumulada deve contar com o imposto sobre as grandes fortunas e sobre as grandes heranças. Finalmente, deve ser veementemente repelida a proposta de eliminar a independência do Banco Central em relação aos bancos que deve regular. Depois do repúdio do povo brasileiro durante a campanha presidencial, a proposta de um Banco Central independente em relação ao governo eleito, reavivá-la no Congresso Nacional é uma atitude que denota um enorme afastamento dos representantes do povo em relação aos interesses da maioria da nação. A agenda mínima de reformas que nos unifica imediatamente quanto ao desenvolvimento fundamenta-se, senhor presidente, nos seguintes eixos: rejeição da austeridade, que é inepta para a retomada do crescimento; redução das taxas de juros, retomada do investimento público, reestruturação imediata do imposto de renda com aumento das alíquotas para os muito ricos, taxação de grandes fortunas e grandes heranças, programa de largo alcance e qualidade técnica para combater a sonegação de impostos, políticas que devem ser debatidas na cena democrática, tanto no parlamento como na relação direta do governo com a sociedade. A Constituição brasileira abre a possibilidade de participação direta da cidadania. Está explícito isto no artigo 14 do texto constitucional. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101, Lei Complementar 101 de 1999, recomenda que os governos procedam discussões públicas sobre o orçamento. Esses preceitos ainda não se materializam em instituições e práticas efetivas. Consultas públicas, plebiscitos e referendos não devem ser eventos raros em uma democracia ampliada. É necessário construir mecanismos que efetivem a participação direta e devolvam a democracia na definição de políticas públicas, prioridades orçamentárias e formas de financiá-las que ampliem a justiça social. Senhor presidente, diante do avanço da direita, é necessário pensar hoje não apenas na estabilidade e na governabilidade democrática, mas na defesa de um programa mínimo que unifique as forças sociais comprometidas com a defesa da democracia, do trabalho e da soberania nacional. Para construir, debater e defender este programa, é fundamental a constituição gradual de uma frente democrática pelas reformas populares, uma frente que aponte nos processos eleitorais e nas lutas sociais para uma nova governabilidade com uma base programática. A formação desta frente, senhor presidente, é uma tarefa política de toda a esquerda, com participação ampla da sociedade civil, não organizada em partidos e membros também de partidos.
lutamos há décadas pela democracia contra as mesmas forças do atraso que hoje querem voltar a limitá-la. Lutemos em conjunto para que a democracia brasileira supere a nova ameaça reacionária e atenda progressivamente aos anseios do povo brasileiro por menores desigualdades, mais direitos e oportunidades de vida digna. Esta, senhores e senhoras, é a Carta em Defesa do Brasil, da Democracia e do Trabalho. Considero, senhor presidente, um bom ponto de partida para colocar o nosso país no rumo correto e adequado. A saída para a crise que estamos vivendo, para a crise econômica, para a crise política e para a crise moral, tenho convicção, senhor presidente, que é pela esquerda e com medidas de aprofundamento de reformas democráticas e reformas sociais em nosso país. E não com ajuste neoliberal das contas públicas para atender ao mercado financeiro. Esta é a carta do Fórum 21, senhor presidente, que a subscrevo também e que tenho certeza conta com o apoio de Vossa Excelência e dos demais senadores que estiveram conosco no grupo de 11 senadores que se manifestaram claramente aqui no Senado Federal contra o ajuste de medidas neoliberais que foram proposto na semana passada. Esta carta eu considero um ponto de partida para nós, de forma unificada, em frente e de frente política, fazermos oposição à ofensiva conservadora que hoje pensa que tomará conta do país.